Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro, estamos na 32ª semana do Tempo Comum. E nesse momento iremos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse episódio dessa cura dos 10 leprosos. Leprosos esses que ficaram à distância de Jesus e gritavam, gritavam pela compaixão do Senhor. É interessante essa realidade, dessa relação. Sabemos muito bem que a lepra no Antigo Testamento e também na época de Jesus, ela tinha não somente um caráter, um sentido físico. Hoje nós sabemos que a lepra tem cura, a hanseníase, e hoje tem todo um tratamento, enfim. Mas naquela época não se tinha esse tratamento e a lepra, na verdade, se configurava uma doença contagiosa, dermatológica, de pele, onde a pessoa ia putrefando em vida. E além do sentido físico, que era visível, porque alguns leprosos iam perdendo partes do corpo, também tinha um sentido, uma interpretação espiritual, que era ocasionada por aquilo que era uma impureza interior, espiritual, chegava ao ponto de se expressar fisicamente, como se somatizasse o pecado. O pecado era somatizado na realidade corporal. Por isso que os leprosos eles eram marginais, eles ficavam à margem das cidades. Por isso que Jesus está à distância. Está na distância, e a palavra de ordem de Jesus: vá apresentar a oferta pela cura, que de fato quando um leproso era curado, para ele sair dessa condição de marginal, ele tinha que ir ao templo e ali ele ofertava uma oferta depois de ser averiguado que ele estava de fato curado, para ele voltar ao convívio, às práticas religiosas, à sua vida familiar, enfim. Essa oferta do templo era talvez o passe, era aquele momento onde de fato ele deixava de ser uma coisa e se tornava, abraçava uma certa normalidade de vida. E toda a realidade, Jesus, ele, de uma certa forma, ele encurta as distâncias. E o mais interessante é que aqueles homens, eles começam todo o processo de cura a partir da adesão à palavra de Jesus. Eles não veem a cura acontecer, mas a palavra de ordem: ide apresentar-vos aos sacerdotes. E eles não tinham vindo, ainda estavam talvez ainda com as feridas no corpo, ainda estavam ainda imersos à doença, e a doença ela vai sendo vencida, a cura vai acontecendo a partir dos passos que eles dão em direção ao cumprimento da palavra de Jesus. Queridos, isso é muito importante para a gente entender todo o nosso processo. Talvez nós que estamos assistindo esse vídeo, nós não somos leprosos. Ou se fomos, nós temos hoje os tratamentos médicos acessíveis. Contudo, estamos falando aqui de que essa dinâmica serve para tudo na vida espiritual. Das curas das enfermidades da alma, da nossa realidade interior.
de que a cura vai acontecendo a partir da minha acolhida, daquilo que eu vou abraçando da palavra de Jesus na minha vida. Porque muitas das vezes a gente, para começar talvez uma busca de uma vida espiritual mais séria, de uma busca de santidade, através de uma busca mais íntegra na vivência do Evangelho, às vezes a gente quer primeiro que as coisas aconteçam, que as nossas necessidades sejam supridas, para depois a gente começar. Não! Olha como a dinâmica desses leprosos foi diferente, que eles não viram a cura, mas eles já começaram a obedecer à voz de Jesus. Essa é a proposta para mim e para você hoje. Que aquilo que Jesus tem nos direcionado, aquilo que Jesus tem nos direcionado através da igreja, que ao abraçar e ao viver isso, ao buscar concretizar isso no dia a dia, isso vai se tornando ocasião de libertação e de cura na nossa história. Mas não nos esqueçamos que assim, reconhecendo a ação de Deus em nossa alma, que a gratidão seja a nossa melhor postura, nossa melhor escolha de voltar, nos lançar aos pés de Jesus e bendizê-lo, porque Ele é digno de louvor. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.